Defesa do general Heleno complica a vida de Bolsonaro, confirma golpe, mas tenta tirar o general Heleno da cena, da participação dos fatos envolvidos. Gente, a gente vai fazer análise aqui, mas antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações e não esquecer que o Interurbano, eu e o Everton, fizemos uma análise do cenário político nacional e internacional todas as semanas aqui. Você pode estar participando sempre junto com a gente. Vamos lá, vamos começar a analisar, mas antes eu quero fazer uma observação que eu acho muito importante. Se a gente pegar qualquer uma das defesas e ver ela de maneira individual, sem analisar o Ministério Público, sem analisar todo outro contexto, a gente vai achar que aquele réu é inocente, porque esse é o papel da defesa. Assim como se a gente pegar só a fala do Ministério Público, a gente vai achar que todo mundo é culpado, porque é uma tendência natural. A defesa do general Heleno, do Bolsonaro, eles vão olhar aquilo que interessa para eles e ignorar aquilo que não interessa, né? O Ministério Público é a mesma coisa, vai olhar aquilo que interessa e não vai olhar aquilo que não interessa, porque às vezes tem todo um estágio probatório, às vezes eles têm as informações que não podem usar como prova, um monte de coisa nesse sentido. Então, assim, por isso que é sempre bom a gente olhar todo o contexto, e quem vai analisar e quem é obrigado a analisar todo o contexto sem dúvida nenhuma, os juízes que estão vendo todo o caso. Mas vamos se ater aqui à defesa do general Heleno, porque é uma defesa extremamente técnica, diferente de alguns outros réus. O doutor Matheus Maier Milanês optou por uma defesa técnica e o fez de uma maneira muito interessante. Ele procurou demonstrar o pouco tempo e tentou criar algumas nulidades de prova que ele acha que é interessante anular para que se facilite a vida do general Heleno. Também ele questionou o papel do relator, ele tentou demonstrar a quantidade de perguntas que o Alexandre fez, foi muito mais do que o Ministério Público, enfim, foi por esse lado. Ele colocou o Alexandre de Moraes como um protagonista, e de fato o Alexandre tem protagonismo sim nesse processo, e ele foi demonstrando e tentou negar, acima de tudo, a influência política de Heleno em Bolsonaro. E, para mim, na minha opinião, ele acaba colocando na parte final da sua defesa, ele não deixou dúvida da existência de um plano de golpe de Estado, mas retirando o general Heleno. E na defesa, inclusive, tem uma parte onde a gente vai ver daqui a pouquinho que o general Heleno era a favor de Bolsonaro se vacinar. Vamos acompanhar então um pouco de alguns trechos da defesa do general Heleno. É sobre esse alegado papel de consultor do presidente da República, o Ministério Público, do que o general Heleno falava antes, às vésperas da campanha. O general Heleno era contra essa política tradicional. O general Heleno era a favor de políticos não de carreira, mas de pessoas que se destacassem pelo seu interesse na defesa nacional. Então, por conta desse posicionamento dele, Excelência, muito claro desde o início do mandato, quando o presidente Bolsonaro se aproxima dos partidos ditos centrão e tem sua filiação ao PL, inicia-se sim um afastamento no sentido da cúpula do poder. Claro que não existia um afastamento, claro, 100%, até porque se um afastamento 100%, ele desembarcaria do governo e deixaria de ser apoiador do presidente. Mas, publicamente, ele sempre foi um apoiador do presidente, continuou sendo e o defendeu. Como nós vimos aí, ele tenta demonstrar que o general Heleno, com a entrada do Centrão, continuou sendo alguém de confiança do presidente, mas que nesse papel político não tinha tanta influência, que a partir da metade do mandato, o general Heleno passou a ser um mero ministro do GSI, o que não era antes. Ele tenta dizer que essa versão do Heleno ao Centrão acabou tirando esse protagonismo do general Heleno, o que de alguma forma era público, né? Lá na defesa, eu não coloquei aqui, mas ele mostra reportagens, e muito se comentou que o general Heleno, aos poucos, foi ficando restrito ao GSI. A gente não pode esquecer que o sonho de Heleno era ser o vice de Bolsonaro, que acabou também não se concretizando. Tem várias situações aí que foram deixando o general Heleno, não vou dizer escanteado, mas sem tanta influência no governo. E aí ele tenta usar isso como um argumento para demonstrar que ele não teve um papel decisivo no golpe. Vamos ver um pedacinho interessante que é sobre a vacina. A partir do segundo mandato, a partir da segunda metade,
reduziu bastante essa influência do general. E aqui, excelências, eu coloco um ponto da caderneta, que curiosamente foi esquecido pela Polícia Federal, dessa pequena divergência entre o general Heleno e o presidente da República. Para o general Heleno, o presidente tinha que se vacinar. Isso está na sua caderneta pessoal. Era um pensamento do próprio general. E aqui, o Ministério Público tenta construir um discurso de que o presidente seria o grande aconselhador. Realmente, o general Heleno foi uma figura de destaque. O general Heleno foi uma figura política importante, tanto para a eleição quanto para o governo. Mas este afastamento é comprovado. Este afastamento da cúpula decisória. E por mais que tente o Ministério Público falar, mas a cessação não foi completa. Mas é óbvio, se a cessação fosse completa, ele teria saído do governo. Tanto que ele continuou no GSI, exercendo as funções do GSI. Aqui o advogado do general Heleno tenta demonstrar que o Centrão era quem influenciava Bolsonaro muito mais do que a área militar, de alguma forma, e que o general Heleno não era protagonista. E ele usa de maneira bem particular e pontual, com extremamente mérito pro Matheus Maier Milanês, advogado do Heleno, essa questão da vacina. Ele demonstrou, o general Heleno era a favor dele vacinar, as anotações dele diziam isso, e para tentar mostrar o quanto o Heleno não influenciava mais e o quanto que o Centrão e outras pessoas passaram a ter má influência. Isso nada mais é do que uma tentativa de tirar o Augusto Heleno, o general, da cena da trama golpista. E agora a gente vai ver, para mim, o que é principal disso tudo, né? Quando o advogado traz uma fala que mostra a existência, de fato, de um plano golpista que estava em andamento e que Heleno não sabia. Vamos ver esse trechinho. No dia 17 de dezembro de 22, o general Heleno estava na formatura do ITA, do seu neto, onde o brigadeiro Batista Júnior conduzia a formatura e fez seu discurso de despedida, quando o presidente liga para o general Heleno e pede que retorne a Brasília. O brigadeiro Batista Júnior, que tinha participado das reuniões, que estava se sentindo pressionado, como alega nessa questão de ter entrado, de não ter entrado nessa suposta trama, chama o general Heleno numa sala reservada e fala, como o senhor vai ter reunião com o presidente, avise que a aeronáutica não vai embarcar nisso. E o que o brigadeiro fala, que o general responde, que ele fica atônito e desconversa. E aqui eu indago a vossas excelências. Se o senhor não participa, se o senhor não tem conhecimento, se o senhor não está envolvido, a pessoa chega para você e fala assim, avisa o presidente que eu não vou embarcar em golpe nenhum. Quê? Oi? Não, isso não tem nada a ver, não, conversa. E o brigadeiro Batista Júnior fala que durante o voo, o general Heleno foi acompanhando ele na cabine. Não foi tratado sobre o assunto. E não sou eu que estou falando. Quem fala isso é o próprio brigadeiro Batista Júnior. Note que aqui, nesse ponto, ele confirma a fala de Mauro Cid, ele confirma a fala do brigadeiro Batista Júnior e confirma a tese central do Ministério Público, dizendo que sim, havia uma trama, que assim teve uma reunião para que o golpe desse seguimento, que sim, Bolsonaro sabia, que sim, Bolsonaro era um ator, mas que o general Augusto Heleno não sabia disso tudo. Aqui, a defesa do general Heleno deixa clara a existência da trama golpista e o andamento da trama golpista. Não há nenhuma dúvida pela fala. Se o brigadeiro está mentindo, não está mentindo, mas o fato é que aí vai ter que ser apurado. Mas tudo se confirma. Confirma o depoimento do Mauro Cid, do depoimento do brigadeiro Batista Júnior, e a defesa do general Augusto Heleno também confirma a existência de algo, da ruptura do Estado de Direito em andamento, e só que ele tira, o Matheus, ou tenta tirar pelo menos, vai caber agora aos juízes avaliar, de uma maneira engenhosa ou inteligente, né, porque engenhosa no bom sentido, não no sentido pejorativo, o general Heleno da cena do crime. Ele confirma o crime, ele confirma o que está acontecendo, mas ele diz, olha, o general Heleno, ele ficou atônito porque ele não sabia e ele não usou sua influência e ele não é um ator disso tudo. Então aqui, essa fala especificamente deixa a situação de Jair Bolsonaro muito complicado. E aí, você está gostando da nossa análise do julgamento de Jair Bolsonaro até aqui? Semana que vem vai ter muito mais coisa, com toda certeza, mas a gente sempre tem, eu e o Everton aqui, o Interurbano, todas as semanas, tem muito conteúdo no nosso canal, você ativa o sininho, se inscreva, deixa o like e olha, pode comentar, concorda, não concorda, o debate aqui, desde que civilizado, sempre é muito bem-vindo. A gente vai seguindo analisando, tem muita coisa pra gente analisar e conversar. Um abraço, até mais, fui!